Em sua última aparição, Mary Jane comentou sobre o Hellfire Gala após se despedir de Peter, como vimos na edição 7 do espetacular Homem-Aranha. Algo aconteceu no Hellfire Gala, que acabou colocando o Homem-Aranha e o Wolverine em uma missão perigosa. É isso mesmo que você escutou. A melhor dupla dos quadrinhos está de volta. Mas contra quem, pelo que ou por quem eles estão lutando? É o que veremos nesse vídeo. Fala galera, em tela com vocês. E a história inicia com o Homem-Aranha narrando alguns acontecimentos que ele presenciou em Krakoa na Hellfire Gala. Enquanto faziam uma boquinha, o Homem-Aranha acabou encontrando seu amigo Logan. Ambos faziam piadas sobre seus trajes de festa, antes da Mary Jane chegar. O Homem-Aranha teve uma interação meio que desajeitada com a Mary Jane. Ela parecia bem desconfortável em falar com ele. Aliás, além daquela conversa estranha com MJ, a interação que o Homem-Aranha teve com o Ciclope, Senhor Sinistro e os outros no evento não foi diferente. Então, foi nesse momento que as coisas começaram a esquentar. Cypher disse ao Homem-Aranha que viu Mary Jane emitir uma mensagem SOS em código Morse em sua taça. O Homem-Aranha entrou em ação ao ver que Proteus gritava com Mary Jane. No entanto, o Teioso não tinha percebido que ela era refém de Moira MacTaggert. Moira tinha uma extensão de si mesma em torno do pescoço de Mary Jane. Era aquele colar. Aquilo permitiu que ela saísse com facilidade por um portal, pois ela teria feito algo de ruim com MJ se eles a seguissem. Mas o fato da não perseguição foi graças ao Logan, que manteve o Homem-Aranha distante, pois enquanto Mary Jane atravessava o portal rumo a Paris, Greycrow rastreava seus movimentos. Esse era o plano de Logan, que já estava em ação. Em seguida, o Homem-Aranha passou em uma entrevista psíquica para garantir a segurança da gala. Enquanto mostrava-se preocupado com sua identidade, o Homem-Aranha foi lembrado por Bishop que aquilo foi feito apenas para ajudar a rastrear Mary Jane. Logan retornou com o traje do Homem-Aranha, que agora é composto por um planador. Ele dizia que o plano de resgate estava pronto e tinha um disco EMP para dar um curto em Moira e assim eles libertariam Mary Jane de suas garras. Em Paris, Moira usava uma sobreposição holográfica sobre o corpo de Mary Jane. Com todos os lacaios às suas costas, ela exigia que seu braço retornasse ao seu corpo central. No entanto, Mary Jane exigiu sua liberdade, dizendo que não iria para nenhum outro lugar, já que Moira já tinha conseguido o que queria. Então, Moira explicou a ela que sua consciência estava armazenada naquele colar, que na verdade era sua mão. Moira afirmava não ter confiança naqueles homens para devolver sua consciência. Sem saber da perseguição de Greycrow, Moira dava as ordens para que Mary Jane não parasse e assim apertou seu pescoço até que fosse obedecida. Em Krakoa, Logan seguiu com o Homem-Aranha até um mutante conhecido como Gateway. Ele tinha o poder de abrir portais e estava prestes a levá-los para a mesma localização de Moira. Como todos os atiradores e lacaios os aguardavam em uma armadilha, eles decidiram contornar o portal para surpreendê-los. Chegando no local, Wolverine e o Teioso não pouparam tempo, iniciando uma luta com todos aqueles atiradores, que foram praticamente estralhaçados. Como seus inimigos eram uma pesada tropa de choque blindada, Logan aconselhou o Homem-Aranha a não se conter. E foi o que ele fez, afirmando que era o que todos mereciam, por terem feito aquilo com a Mary Jane. Mesmo assim, o Homem-Aranha ainda pediu ao Logan para não acabar eliminando ou mutilando ninguém para seu desconforto. No entanto, após darem conta de todos ali, Logan o fez esperar. Após pouco tempo de espera, o Homem-Aranha declarou que Mary Jane era a pessoa mais importante de sua vida e não daria para ficar parado ali. Furioso com a ideia, em seguida, o Homem-Aranha se acalmou quando Logan disse que, com a ajuda de Cuccles, ele tinha uma conexão mental com a Mary Jane. Assim, eles mantinham um canal de comunicação escondido de Moira. Mesmo sabendo ser muito perigoso, Mary Jane disse que faria o que pudesse para atrasar Moira e levar seu resgate a ela. Quando questionado o motivo de tanta espera,
Logan disse ao seu agitado e preocupado amigo Homem-Aranha que eles estavam dando o tempo certo e que quando chegasse a hora que ele tivesse uma mão firme, especialmente depois de ouvir algumas coisas preocupantes sobre ele. O Teioso garantiu que estava bem, fazendo Wolverine acreditar ser uma coisa boa, pois ele acabava de receber uma localização de Greycrow. Próximo da Catedral de St. Capel, Moira orientava Mary Jane sobre a chegada ao local e que em breve estaria livre assim que se conectasse ao seu corpo. Ela saiu escoltada de seu transporte, sentido a Catedral enquanto estava sendo observada por Greycrow. Moira entrou para encontrar seu corpo principal e manteve seu acordo para libertar Mary Jane. Mas, naquele caso, ela disse que a estava libertando de sua vida mortal, assim permitindo que Mary Jane morresse bem lentamente. No entanto, Greycrow atacou para distrair Moira e seus subordinados blindados. Ele lançou algumas bombas e tentou ganhar tempo suficiente para que Logan e o Homem-Aranha chegassem para romper todas as defesas daquele lugar. Moira questionou seus lacaios blindados ao perceber que aquele lugar não era seguro. Então, enquanto Greycrow se recuperava, o Wolverine e o Homem-Aranha chegaram com grande estilo para a tristeza dos vilões. Durante aquele confronto, a fim de assegurar a total segurança de Mary Jane, o Homem-Aranha lançou todos os seus dispositivos e o disco EMP para remover a mão de seu pescoço. Enquanto os dois X-Men continuavam lutando, o Homem-Aranha se aproximou de Mary Jane, mas acabou se distraindo, fazendo com que Logan o lembrasse que a missão ainda não tinha acabado. Eles precisavam pegar a mão de Moira. Infelizmente, o Homem-Aranha errou cada tiro, e Moira ficou totalmente restaurada àquela máquina de destruição que ela era. Moira atacou Mary Jane e o Teioso, afirmando que aquele resgate chegou até ela somente para que pudessem ver o seu fim. Mas Logan chegou a tempo de intervir, o salvando como uma forma de escudo. Então Greycrow aconselhou que eles usassem o disco EMP mais uma vez. Mary Jane o localizou e após orientar o Homem-Aranha de sua localização, quando lançado, Moira foi capaz de bloqueá-lo após sacrificar um subordinado. Moira conseguiu fugir usando um portal, mencionando que seus planos em breve envolveriam a destruição de tudo que eles prezavam. Moira certamente retornará na HQ AXE, Dia do Julgamento. Aliás, diga aí se você está gostando dessa HQ. Passando pelo portal da cidade de Nova York, Peter afirmava que Logan logo estaria bem devido seu fator de cura. Ambos passam por um silêncio constrangedor antes da falha de Peter em tentar convidá-la para um café. Perguntando se ela não poderia ir por causa de Paul, Homem-Aranha soube que sim. Quando Peter perguntou se ela realmente amava Paul tanto para o evitar, Mary Jane gritou dizendo que nunca foi sobre Peter, e com uma voz triste, disse que era sobre responsabilidade. Mary Jane então se afastou desconsolada, pensando que Peter teria entendido isso. Nesses últimos arcos, estão apresentando um Peter Parker muito obcecado por Mary Jane. Existem outras mostrando um grande interesse nele. Eu acho que já está na hora de acabar com esse romance. O que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Alguns dias depois, a TV mostrava o mundo em pânico depois que o progenitor declarou julgamentos individuais e coletivos sobre a humanidade. O New York City News cobria como as pessoas estavam passando as próximas 24 horas saqueando ou concedendo bondade. Com a cobertura ao vivo, o âncora de notícias Gale admitiu honestamente que a cobertura de violência pela mídia estava praticamente monetizando a violência, enquanto sua co-âncora tentava descartar seu comentário, tentando posicionar a notícia como neutra. A cobertura passava na TV do quarto de Peter, que naquele momento ligava para o Homem de Ferro questionando se um celestial poderia trazer alguém do passado que certamente poderia estar morto. Stark confirma que aquilo era possível e questiona a pergunta de Peter. Como resposta, foi afirmado por Peter que não existia nenhuma razão real enquanto uma aparição de Gwen Stacy o olhava com um polegar em uma posição de pré-julgamento. Perguntando a Randy se ele poderia vê-la,
Peter escutou de Randy que não poderia. Ele estava mais focado em manter Peter em sua promessa de ajudá-lo a encontrar um smoking para usar em seu casamento. E também estava mais preocupado com Janice do que o temperamento de um celestial. Então, Peter escolheu manter sua palavra e ajudou Randy a encontrar o smoking. Depois que a dupla encontra o smoking certo, o alfaiate que combinava com Randy afirmou que ele mostrará seu valor por um dia de trabalho honesto. Então Randy concorda com ele antes de perguntar como Peter passaria o restante do dia. E depois de olhar para a ilusão de Gwen, Peter decidiu ver a tia May. Na casa de May, Peter aproveitou e consertou sua torneira e disse o quanto a amava antes de sair para verificar outras pessoas em sua vida. May desejou que Peter ficasse bem ao se despedir e garantiu que também ficaria bem sem se incomodar com seu julgamento, tendo o progenitor assumindo a forma do tio Ben. Quando Peter foi ver Jonah, seu ex-chefe linha dura o abraçava e se desculpava tentando comentar tantas injustiças cometidas em sua vida. Enquanto Jonah atendia uma ligação de Robbie Robertson, Peter interrompe para expressar seu perdão pelo comportamento de Jonah depois de todos os anos. Jonah agradeceu a Peter por suas palavras. Então, brincando, ele pede a Jonah que dissesse um pouco mais alto para que pudesse ser ouvido no Polo Norte. Mudando-se para um telhado que costumava frequentar, Peter está certo de que Ben não estava mais indo lá. Ele explica que Ben é seu clone e eles compartilhavam os mesmos interesses por conta de memórias antigas. Então, mesmo que Ben estivesse desaparecido ou pior, ele não conseguia afastar a sensação de que o veria novamente de pé naquele telhado, talvez para ajudá-lo. Não querendo perder mais tempo, o Homem-Aranha lançou sua teia para encontrar o outro Homem-Aranha. E depois de prender um Rocket Racer saqueando, ele disse a Miles que estava grato por compartilhar o apelido do Homem-Aranha com ele. Peter logo retorna ao seu apartamento e tenta dormir um pouco, apesar do olhar crítico da aparição de Gwen. Chamado para trabalhar, Peter foi seguido de um longo olhar de Gwen. Ele observa Kamala Khan na Oscorp pronta para realizar um teste em um novo motor. Enquanto Peter tenta se esquivar de dizer o nome de Norman com Gwen o observando, ele escolhe realizar o teste do motor, pois prometeu a Kamala executá-lo por confiar nela. Os dois comentam o quanto apreciam um ao outro. No entanto, Norman Osborn chega querendo ver o teste do motor. Ele disse que não queria ficar em casa enquanto chama outras pessoas para trabalhar. Vendo o choque no rosto de Gwen, Peter entra em pânico, dizendo a Norman para sair e persegue Gwen, que fugiu para o telhado. Confusa sobre quem era Gwen, Kamala comentava com uma Capitã Marvel julgadora que Peter era estranho. E também pergunta se ela mesma estava sendo legal com ele. Peter alcança Gwen no telhado da Torre Oscorp, entendendo o quão chateada ela estava, mas concluiu que ela não era a Gwen que ele conhecia, pois seu sentido aranha teria lhe alertado quanto a isso. Peter concluiu que o Celestial vislumbrou suas memórias ao perceber que frequentemente buscava saber o julgamento de Gwen depois que ele decidiu seguir sua vida, tendo em mente a partida dela. Peter queria explicar que após perder alguém que amava havia uns 6 meses, ele queria fazer tudo o que pudesse para recuperá-la, mas nem todos concordavam com suas táticas, então ninguém queria ajudá-lo, exceto Norman, e embora tenha conseguido, não deu certo do jeito que ele queria. Naquele momento, Norman estava recomeçando sua vida sendo um bom homem. Assim, fazia Peter descartar a referência de que Norman foi o homem que matou Gwen, mesmo ele ainda a amando. Com o julgamento alcançado, o progenitor considerou Peter digno e momentaneamente reviveu Gwen como um presente, onde Peter poderia dizer que era real. Ao vê-la novamente, Peter caiu em lágrimas junto com Gwen. Ambos contavam como sentiram falta um do outro até Gwen voltar ao seu descanso, pois o progenitor só queria ver o coração de Peter se abrir novamente. Enquanto Peter comentava sobre o dia que teve, Norman via da porta que a verdadeira Gwen se encontrou com Peter e se endireitou novamente após breve ataque de ansiedade. Norman dizia para si mesmo que tudo estava bem, sem perceber que Gwen já estava atrás dele,
Com seus olhos afiados e iluminados em vermelho, o progenitor já estava o julgando. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque a história continua. E pessoal, o Em Tela está em um novo projeto. No outro canal eu falo sobre filmes e séries. Então você que gosta de resumos, corre lá e veja esse vídeo. Muito obrigado e te espero no próximo resumo.